Domingo é Dia dos Pais e eles têm conquistado o direito de ser mais participativos na vida familiar. A última conquista nesse sentido foi a medida provisória 1116 de 2022. Para entender um pouco mais sobre o impacto das leis trabalhistas na paternidade, converso agora com o advogado Eduardo Simões. Bom dia, Eduardo. Para a gente começar, a lei trabalhista ela ainda é machista, atribuindo os deveres domésticos, os cuidados com a família mais às mulheres do que aos homens? Bom dia a todos os nossos ouvintes. Sim, infelizmente nós temos dentro da CLT algumas normas de proteção às mulheres e temos também algumas normas de proteção ao homem, como por exemplo você mencionou a licença paternidade. Entretanto, infelizmente, nós sabemos que na prática a maioria das mulheres acaba cumprindo uma jornada dupla. Elas trabalham no emprego e quando chegam em casa ainda não há uma divisão igualitária das tarefas, então as mulheres desempenham muito mais das tarefas domésticas do que os homens. Já está mudando, mas ainda não de maneira igualitária, né? E essa MP 1116, ela aumenta um pouquinho, né, a flexibilização para os pais participarem dessa vida mais com a esposa, com os filhos. Qual é o impacto que traz de fato para os pais essa medida provisória? Olha, é muito boa a sua pergunta, porque essa medida provisória ela é extremamente polêmica. E ela trouxe, sim, um inciso que melhora um pouco a vida dos pais. Esse inciso está lá no meio da CLT, artigo 482, artigo 478, enfim. São normas que buscam permitir que o pai acompanhe a mãe gestante em exames no ano da gravidez. Antes ele podia acompanhá-la em 2 exames, agora ele pode acompanhá-la em 6 exames. Então isso, sem dúvida nenhuma, foi uma melhora para os pais. E os pais, as famílias que têm crianças, geralmente quando em caso de que a criança adoece, as mães faltam ao serviço. Os pais podem deixar de trabalhar para cuidar de um filho doente? Não, ainda não contamos com essa previsão. Então, nesse caso, nós temos uma série de problemas. O que nós temos visto na prática é, com base no atestado do filho, o pai pedir que o empregador tome algumas providências, como, por exemplo, colocá-lo no teletrabalho. Daí seria uma prerrogativa do empregador, ainda não tem essa determinação expressa. E a gente teve recentemente uma mudança na licença paternidade, né, nesse prazo. Como que está hoje a questão da licença paternidade? Qual é o prazo? Olha, a licença paternidade, existem inclusive alguns movimentos dizendo que a licença paternidade ela tem que ser igualada à licença maternidade. A licença maternidade nós sabemos que é maior e não configura discriminação. Eu já ouvi alguns argumentos nesse sentido, falando que a lei seria discriminatória porque os homens teriam uma licença paternidade menor. Isso não é correto, isso não é preciso, porque, na verdade, o tratamento desigual nessa situação, ele possui uma justificativa plausível, ele possui uma causa. Nós sabemos que durante a gestação, enfim, a mulher tem um desgaste maior, mas a lei foi feita, a norma está inclusive na Constituição de 88, foi feita numa época em que os pais participavam muito menos. Hoje, os nossos ouvintes sabem, os pais também trocam fralda, os pais também dão mamadeira, já não existe mais aquele modelo do pai que fica apenas fumando charuto depois que o filho nasce e bebendo uísque com os colegas. Hoje o pai participa. Então, um dos movimentos chama, inclusive, Sou Pai e Quero Participar. E eles pedem que eles tenham a mesma licença que as mães, para, obviamente, acompanhar o crescimento do filho. Nesse ponto, a medida provisória, nós precisamos dizer, ela foi muito, mas foi muito tímida. A medida provisória deu, sim, um passo para frente, mas em outros aspectos ela deu 3, 4, 5 passos para trás. E hoje qual que é o prazo da licença paternidade, Eduardo? Hoje o prazo continua sendo de 5 dias. O que nós temos visto é que, em alguns casos, alguns trabalhadores ingressam no Poder Judiciário e ganham uma prorrogação, mas para o caso específico, nós temos decisões muito interessantes
por exemplo, ligadas à adoção. Nós temos decisões também quando ocorre o falecimento da mãe no parto, então o pai pegaria aquele prazo que é dado originalmente para a mãe e que ele ficaria com aquele prazo para ele acompanhar nesses primeiros dias de vida. Tá certo, Eduardo. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Os pais fiquem aí, né, torcendo para que as leis trabalhistas melhorem e eles possam participar mais da vida familiar. Um bom dia para você, Eduardo. Eu que agradeço, bom dia para você e para todos os nossos ouvintes, e vamos torcer porque a reforma trabalhista de 2017 tirou muitos direitos. E essa medida provisória funciona como uma mini reforma trabalhista, trazendo diversos atrasos. Vamos torcer para que nós tenhamos avanços nessas áreas. Tá certo.